Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padashne Putra Simati Ridananda Das Goswami Tinamine Namaste Guru Saipanamenda Se Prabhupada Pramadaya Dustasiranta. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, no 11º canto, 18º capítulo, no verso 25. Então, a gente está continuando com a descrição do Varnashrama Dharma, feita por Krishna, especificamente falando sobre a 4ª ordem espiritual, Sannyasa. Então, aqui Krishna tem descrito algumas características de Sannyas e a gente vai continuar com esse seguinte verso. Vanaprastha padeshu abhikshnam bhakshyam achare samsidyati ashavatsuma sruda sattva shilandasam. Vanaprastha ashrama, da ordem de Vanaprastha, Padeshu, na posição, Abhiksham, sempre, Bhiksham, mendicância, Acharet, deve-se executar, Samsiddhyati, a pessoa se torna espiritualmente perfeita, Ashu, rapidamente, Asamoha, livre de ilusão, Shuddha, purificada, Sattva, existência, Shila, obtido por mendigar ou respirar, Andasa, mediante alimento. Então, Krishna fala assim, quem está na ordem de vida Vanaprastha deve sempre dedicar-se à prática de receber caridade dos outros, pois dessa forma ele se liberta da ilusão e logo se aperfeiçoa na vida espiritual. De fato, quem subsiste de grãos alimentícios obtidos através de tal maneira humilde, purifica sua existência. Então, Krishna agora estava falando sobre a existência de ficar rodando os lugares, entrando nas cidades, só para obter algum tipo de alimento por mendigar. E aqui ele então falou de novo também do Vanaprastha. Então, essa ordem vale tanto para o Sannyas como para o Vanaprastha, que ele pode então se purificar só por viver de grãos alimentícios obtidos através da humilde mendicância. Então ele está falando que isso faz a pessoa se desapegar, né? Porque imagina, né? Uma posição muito humilde mesmo, você tem que pedir, você está dependendo dos outros para comer, você se torna como que incapaz de se alimentar sem a ajuda dos outros. Então isso torna a pessoa bastante humilde e desapegada da identificação de ahankara, eu faço, eu sou conquistador, eu sou o Senhor, eu sou o centro de tudo. A pessoa se torna humilde. Verso 26. Não se devem ver como a realidade última aquelas coisas mundanas que obviamente perecerão. Com a consciência livre do apego material, a pessoa deve se retirar de todas as atividades destinadas ao progresso material, nesta vida e na próxima. Então aqui Krishna está dizendo que a pessoa então nessa ordem de Vanaprastha e de Sannyas renúncia, você está renunciando a tudo e sabendo que tudo material vai terminar, tudo que é material vai deixar de existir. Então você deve, com essa consciência da impermanência, né? Essa é uma palavra bem importante da vida espiritual, né? Impermanência. Com esse conceito de impermanência, a pessoa deve então não correr atrás de mais nada material. Por isso que ela está vivendo de mendigar.
Ela já não corre atrás de nada, lembra? Ela não está guardando alimento nem para comer de noite, o que dizer do dia seguinte. Ela está absolutamente vivendo de um momento para o outro e o que der, deu, não importa o que seja, qualquer situação, qualquer condição. Essa é uma entrega total, assim, ó, acabou. Eu só estou aqui só para me iluminar agora e literalmente não me interesso por nada na matéria, porque eu sei que tudo na matéria vai acabar. E nem na próxima vida, ou seja, nem pode fazer coisas pensando, agora se eu fizer isso, eu vou ter um nascimento bacana na próxima vida, eu vou poder nascer no planeta celestial. Lembra que ele falou do Vanaprastha antes de começar a falar de sannyas? Ele falou que a pessoa que era um Vanaprastha podia se tornar um sannyas se ele nem sequer tinha interesse em nascer em Maharloka ou até em Brahmaloka, o planeta mais elevado, mais perfeitinho do universo. Então, aqui também inclui qualquer desejo para a vida seguinte. Verso 27. Mediante a lógica, deve-se considerar o universo que está situado dentro do Senhor e o próprio corpo material, que se constitui de mente, fala e ar vital, como sendo, em última análise, produtos da energia ilusória do Senhor. Assim, situado no eu, deve-se abandonar a fé nessas coisas e jamais voltar a fazer delas um objeto de meditação. Então, olha só, você traz a lógica. O que quer dizer lógica? Você usa a sua inteligência, você reflete no conhecimento espiritual previamente acumulado. Você pensa e concentra-se na questão que tudo no universo, tudo, até o próprio corpo material, tudo que você faz aqui, o seu prana, tudo isso é Maya, produto da energia ilusória do Senhor. Você entende que toda a energia material, toda essa existência, tudo que você está vendo, o seu corpo, tudo que está acontecendo, você está no Matrix, você está completamente em Maya. Você está no reino de Maya. E aí, sabendo que você está no reino de Maya, você fala, o que é real aqui? Eu, minha existência espiritual e Krishna. Isso é real. O resto é ilusão. Eu estou num videogame aqui, eu estou numa máquina de realidade virtual e eu vou agora nunca mais meditar nessas coisas da matéria, nessa ilusão. Eu vou ficar focado na minha existência espiritual. Então esse é o foco que todo espiritualista tem que desenvolver. Se você quiser sair do mundo material, sair desse videogame, você vai ter que chegar nessa consciência. Você vai ter que ficar bem ciente, consciente, que não, eu estou aqui, mas tudo isso aqui é o reino de Maya. E eu vou trazer meu foco para minha alma, para Krishna. Só isso é real. Bem interessante isso. Verso 28. O transcendentalista erudito que se dedica ao cultivo de conhecimento e que por isso está desapegado dos objetos externos, ou meu devoto que se desapega até mesmo do desejo de liberar-se. Ambos negligenciam aqueles deveres que se baseiam em rituais ou parafernália externos. Desse modo, sua conduta está além do âmbito das regras e regulações. Então, olha só. A pessoa com jnana, nishta, dedicado, ele fica desapegado. E essa pessoa, também então, o Bhakta, o devoto de Krishna, que nem mesmo desejando liberação, ele não se liga nos deveres de ashram. Tudo que Krishna tem explicado aqui, os deveres de diferentes ashrams e também dos ele não está nem ligado nisso, nem tampouco nos rituais religiosos. Ele desapega de tudo isso.
Ele negligencia esses deveres. Não é Dharma, tá bom? Mas ele está se desvencilhando desses rituais. Olha, você como tal, tem que fazer, eu lembro que tinha que fazer, todo mundo tem que fazer cerimônia de fogo, tem que fazer isso aqui. Não. Estou fora disso tudo, não quero saber de mais nada. Meu foco agora, e nem, olha que difícil, nem o desejo de se liberar. Nem isso eu não vou cultivar, não vou ficar aqui pensando, bom, eu vou fazer tudo isso aqui, porque aí se der certo, eu vou me liberar, eu não vou mais ter que nascer. Não. Então nem isso importa. Aí com esse foco, a sua conduta está além do âmbito das regras e regulações. Então a pessoa teve todas essas regras, a gente está aqui, 2 capítulos cheios de regras e regulações. Da ordem social, da ordem espiritual. Mas a pessoa vai avançando tanto que ela não precisa mais de nenhuma regra. E não que ela não precisar de nenhuma regra, que ela vai cair, sei lá, em libertinagem, fazer besteira, vai ficar lá, fazendo lá, fumando, curtindo lá, indo atrás das meninas. Não é isso. É que ele não vai se preocupar nem com as regras assim dos rituais, aquelas coisinhas que tinha que fazer. Ele vai se manter desapegado, focado numa meditação constante em Krishna, no seu aspecto espiritual, na sua alma em Krishna. Isso ele vai fazer. Verso 29. Embora muito sábio, o Paramahamsa, tem essa expressão Paramahamsa, Supremo Cisne. Paramahamsa é um termo que aparece na cultura védica, Cisne Hamsa. Vocês vão lembrar aqui do curso do Hamsa Avatara. Hamsa é usado como sinônimo de sábio, porque ele sabe viver, que ele sabe distinguir o que é bom do que não é bom. Então, Hamsa e o Paramahamsa, o Super Hamsa, então é um nome assim, Paramahamsa é a pessoa super sábia, é uma pessoa muito avançada, espiritualmente avançada. Então, embora muito sábio, o Paramahamsa deve desfrutar a vida como uma criança, indiferente à honra e desonra. Embora muito hábil, deve comportar-se como alguém retardado e incompetente. Embora muito erudito, deve falar como um indivíduo insano. E embora um estudioso versado nas regulações védicas, deve comportar-se de maneira insólita. Então, aqui Krishna está começando a descrever uma prática espiritual muito radical, onde a pessoa fingia ser completamente tudo errado, assim, tudo que ela podia fazer, sabe, assim, é doida, não fala direito, não sabe se comportar, não sabe agir, sabe? É uma posição onde a pessoa pratica, assim, ser uma pessoa completamente com deficiência mental total, assim, perdido, entendeu? Sem capacidade para nada. Olha que coisa, né? A gente não segue isso, graças a Deus. É chamado Jada Yoga, Jada Vat, Jada, louco, incapaz, incompetente, Vat, cheio dessa incompetência. Então, Jada Yoga era isso, era um tipo de prática super radical, onde a pessoa saía pelo mundo, porque se ela fosse andando como um sannyasi direitinho, com a vara, aí todo mundo, um sannyasi, mas ele estava lá, todo mundo recebia e dava ali, o que a gente falou, as pessoas se purificavam, davam lá, por favor, o senhor pode me ajudar, aí dava as bênçãos, por favor, me dá uma explicação, aí dava uma aula. Então tem essa fase, tem essa prática, que a pessoa está lá como um guru, andando desapegado pelo mundo, mas se comportando, dando exemplo, e a pessoa, sim, esse aqui é um sábio renunciado, puxa, um dia, quem sabe, eu também posso me renunciar da matéria, aqui da minha casa, do meu trabalho, da família, da sociedade, ser que nem ele, uau, ou que nem ela. Mas aqui não, aqui é Jada,
totalmente doidão, pirado, loucão, mas fingindo, olha só, né? Imagina você sair por aí fingindo. É inconcebível, assim, é um conceito muito maluco. Mas a pessoa então fingia ser completamente incapaz, incompetente, não sabia de nada, não vai deixar ninguém saber que você na verdade é um grande sábio, elevado. Não, vai todo mundo rir da sua cara, te xingar, te chutar, porque você vai sair por aí pelo mundo com uma pessoa completamente doida, inapropriada, esquisita. Muito louco. Isso é para evitar, né, o prestígio, para a pessoa, de novo, não cair no prestígio. Eu sou um sannyasa, eu sou o guru, eu sou o paramahamsa, eu sou a pessoa mais elevada da sociedade. Para a pessoa não cair nessa. Verso 30. O devoto nunca deve se ocupar nos rituais fruitivos mencionados na seção Karma Kanda dos Vedas. Nem deve tornar-se ateísta agindo ou falando em desacordo com os preceitos védicos. De modo semelhante, nunca deve falar como um mero lógico ou cético, nem tomar algum partido em discussões inúteis. Então aqui, outras instruções, que essa pessoa nessa fase já espiritual renunciada, ela certamente não deve participar de rituais que visavam um bom karma, né? Os rituais que eles chamam de Karma Kanda. Karma Kanda, a sessão Karma Kanda dos Vedas é aquela sessão que Krishna alerta Arjuna na Bhagavad Gita. Krishna fala para Arjuna: Arjuna, não dê bola para aquelas palavras floridas. Aquilo não vai adiantar nada para você, é trocar 6 por meia dúzia, porque a pessoa vai lá e faz o ritual, você vai conseguir isso e tal, não sei o quê, e aí você vai nascer lá entre os semideuses, fica lá um tempo curtindo seu bom karma, aí você cai de novo para a vida humana. Então não adiantou nada, né? E a pessoa ficou presa no ciclo de samsara. Então o Krishna fala: não faça isso. Então ele está falando assim: você, quem está nessa fase de vida, não deve participar de nenhum desses rituais da religiosidade mundana védica, da seção Karma Kanda, nem deve tornar-se um ateísta, né, falando contra os preceitos védicos, e também não ficar só na lógica ou cético, ou tampouco se envolver nos discursos, nas opiniões, e time de futebol, e partido político, se envolver nos lados, assim, discussões mundanas. Ele deve ficar fora disso. Verso 31. A pessoa santa jamais deve permitir que outros o amedrontem ou perturbem, e da mesma maneira jamais deve amedrontar ou perturbar os demais. Deve tolerar os insultos e alheios, e não deve jamais depreciar ninguém. Jamais deve criar hostilidade contra ninguém em benefício do corpo material, pois assim ele não seria melhor que um animal. Então, Krishna fala que essa pessoa santa, ela jamais deve, colocar medo nos outros ou sentir medo, e também não deve perturbar ninguém, não deve sair agitando a mente de ninguém, deve cultivar a tranquilidade e ver que outros também não se perturbam. Deve tolerar insultos alheios. Então, como Jesus falou, vira outra face, a pessoa te insulta, a pessoa fala mal de você, não tem nada a ver com você, deixa o que eu falo, são os cachorros latindo, deixa o cachorro latir, você não vai ficar lá caindo de 4, latindo também. Então você não dá bola para o que os outros fazem. Jamais deve criar hostilidade contra ninguém, em benefício do corpo material, pois assim ele não seria melhor do que um animal. Que está falando assim: se você cria hostilidade contra outro por questões superficiais, mundanas, você é como um animal, Krishna está dizendo. E a gente vê isso muito, Tem esse comportamento animal, As pessoas têm essa coisa de atacar o outro, ser agressivo por questões mundanas, pequenas, bobinhas.
Então Krishna fala que isso não é um comportamento apropriado para um espiritualista. Verso 32. O Senhor Supremo Único está situado dentro de todos os corpos materiais e dentro da alma de todos, ou seja, não dentro da alma, no sentido dentro, né, do eu de todos. Assim como a lua se reflete em inúmeros reservatórios de água, o Senhor Supremo, embora seja um só, está presente dentro de todos. Então esse é um exemplo muito bonito, né? Então Krishna fala na Bhagavad Gita, esse é um ponto bem importante do yoga, né? Que dentro de cada corpo vivo, seja de um humano, de um semideus, de um inseto, seja lá o que for, dentro de cada corpo existe a presença de Atma e Paramatma, a alma individual e a superalma, Deus. Mas não é que tem muitos deuses, Deus é um só, então dão esse exemplo bonito, que nem você pode ter uma única lua, e aí você tem muitos baldes e reservatórios de água e poça de água e não sei o que, um copinho, e você vai ver a lua em todos eles, refletido em todos eles. Mas a lua é uma só. Dessa maneira, cada corpo material é, em última análise, composto da energia do Senhor Supremo Único. Então essa é a visão espiritual, né? A gente vê que todo mundo é irmão, todo mundo faz parte da mesma família divina, todo mundo é meu irmão, minha irmã, toda a energia material é a energia de Deus, então só tem Deus para todo lado, é tudo Deus. Porque se tem energia material, é de Deus. Cada alma é de Deus. Então só tem Deus. Você está rodeado só por Deus, unicamente por Deus. Deus está em tudo e em todos. Então assim você só vê Deus em tudo e todos. Verso 33. Se às vezes a pessoa não obtém alimento adequado, ela não deve ficar deprimida. E ao obter alimento suntuoso, não deve se regozijar. Fixa em sua determinação, ela deve compreender que ambas as situações estão sob o controle de Deus. Então isso aqui é um verso muito importante, né, para a nossa vida. Isso aqui é só porque na vida do sannyasta, essa pessoa renunciada, a única variável era, vou conseguir uma comida ou não, vou passar fome, a comida vai ser boa ou não vai ser boa. Não tinha nenhuma outra variável, né? Esse espiritualista renunciado, ele tinha já tirado da sua vida todas as outras variáveis, né? Não tinha sobrado mais nada. Ele estava andando lá, não tinha lar, não tem trabalho, não tem gente, não tem amigo, não tem mais nada. Só tem essa única questão que ele ia pedir alimento e às vezes tinha, às vezes não tinha, às vezes era maravilhoso, às vezes era uma porcaria. Então ele fala, olha, não pode se preocupar com isso, sabendo que ambas situações estão sob o controle de Deus. E na nossa vida, a gente deve fazer o mesmo. Né? Isso vale pra gente. Só que a nossa vida tem muitas variáveis, né? Então não é só o alimento. A gente vai ter que lidar com o trabalho, desemprego, com um relacionamento bom, relacionamento ruim, com pessoas tratando a gente bem, tratando mal, e é filha, é pai, é mãe, é esposa, é amigo, é vizinho, né? Vai estar numa casa boa, casa ruim, carro, enfim, a gente tem 1000 variáveis na nossa vida complicada. Mas o princípio é o mesmo. É chamado equanimidade, né? É o ponto-chave tão desenvolvido por Krishna na Bhagavad Gita. Equanimidade. E como é que funciona a equanimidade? Por que você consegue ser equânime diante das situações externas? Como? Porque a gente está fixo em uma outra coisa que não muda. O meu parâmetro não é essa coisa que está mudando. O meu parâmetro é uma coisa que não está mudando. Então, na nossa vida, na nossa prática mesmo, do yoga que eu ensino, que eu pratico, o que não está mudando? Dharma e Krishna. Dharma e Bhakti. Isso é fixo. Então, eu posso ficar equânime, porque não importa a situação que aparece, não sei o que, sempre tem Dharma e Bhakti, sempre, não interessa o que acontecer. Eu posso fazer meu melhor, eu posso ficar focado em devoção. Pronto, então eu estou equânime.
E essa equanimidade não é que você está achando sem graça, não é que você não curte as coisas, que você acha... é que você está feliz com a vida como ela é, você está feliz em fazer o seu melhor. Você está feliz na prática de estar vivendo a sua essência, seu propósito, em conexão divina, em amor divino. Então você já está super bem, você está super feliz. Porque você não está mais atribuindo a sua felicidade às questões superficiais. Né? No caso aqui do sannyasa, eu vou ser feliz se tiver uma bela comida. Eu não vou ser feliz se a comida não for ruim, eu não tiver comida. Não, aí falhou. Né? Na nossa vida complexa, vou ser feliz se tiver uma boa casa, não tiver uma casa, se tiver um bom emprego, não tiver um bom emprego, se tiver um bom carro, não tiver um bom carro. Não, a gente fica louco assim. Então a gente vai trabalhar em yoga esse desapego que é focado no apego àquilo que não muda, que é maravilhoso. No nosso caso, de novo, Dharma e Bhakti. Qualquer situação, eu fico feliz em estar fazendo o meu melhor, tentando o meu melhor em devoção amorosa. É isso que importa. Aí está fixo, esse não muda. Então, equanimidade. Eu consigo ficar equânime porque não estou mais ligado na situação sempre impermanente da realidade externa. Então, esse processo é um processo central do caminho espiritual. Sabe o que a gente tem falado aqui nesses últimos versos? É você não ficar ligado nessa coisa efêmera, impermanente da energia material e suas infinitas variações e mudanças, sempre mudando, e é isso e aquilo, e nunca é a mesma coisa, sempre igual, né? Nada para, tudo muda, tudo se transforma. Então, em vez de você ficar louquinho, focado nessa realidade mutável, inconstante, né, efêmera, em última análise ilusória, porque ela não tem uma realidade última, você traz a sua atenção àquela realidade fixa, permanente, imutável, que é a realidade espiritual. Você é imutável, você, Krishna explica na Bhagavad Gita, você nunca muda. Você, como alma imutável, sua mente está mudando com essa loucura quando é identificada com a matéria, mas você não muda. Então, quando você consegue trazer a sua mente sob controle e direcioná-la para si mesmo, você percebe que você é imutável, Deus é imutável. E em qualquer situação, você sempre tem um Dharma, sempre tem o melhor de você que pode ser feito. Então essas coisas são permanentes, reais, e elas trazem ilimitada felicidade para a pessoa. Então esse é um processo bem importante sendo descrito aqui. Verso 34. Caso necessário, a pessoa deve se esforçar para conseguir alimentos suficientes, porque é sempre compulsório e adequado manter a saúde. Olha só. Quando os sentidos, mente e ar vital estão em boa forma, pode-se contemplar a verdade espiritual e, compreendendo a verdade, ela se libera. Olha que verso interessante. Então, como vocês sabem, eu falo muito do Dharma natural. Eu explico que o nosso Dharma natural é cuidar da saúde. Eu sempre estou enfatizando. Tem que comer bem, tem que se exercitar, tem que dormir bem. Tem que cuidar bem da sua energia sexual. Então você tem essas demandas para manter a máquina funcionando bem. Isso é importante. Krishna fala, olha só, sempre compulsório e adequado manter a boa saúde. Então Deus está te dando uma ordem direta, olha, é compulsório. Você tem que cumprir seu Dharma natural. Você pode levar isso muito a sério. O espiritualista, não estou nem aí. Não, você tem que cuidar da sua saúde. Porque, como eu também sempre explico, aquela velho ditado, corpo saudável, mente saudável. Ele fala assim, quando os sentidos, mente e ar vital estão em boa forma, em boa saúde, pode-se contemplar a verdade espiritual. Quando você está de boa saúde, você tem a capacidade de desenvolver-se espiritualmente.
E se você está lá com a péssima dieta, não faz exercício, não sai do sofá, não se cuida, fuma, bebe, sabe, não dorme direito, não funciona. O corpo não funciona, o ar vital, o prana não está rodando legal, a mente não funciona direito. É como você ter lá o seu computador todo bichado e a placa não está funcionando dali, está dando tilt e o HD não roda direito. Não vai, os programas não vão rodar direito, as coisas não vão abrir, não vai dar certo. É uma máquina. Tem que estar funcionando tudo bem, aí você consegue ter clareza e paz mental, você consegue então entender esse conhecimento espiritual. Então é uma base importante da espiritualidade, por isso que eu sempre estou falando do Dharma natural. E aí ele fala assim, quem compreende, aí essa pessoa vai se liberar. Então você precisa de entender, você precisa da mente clara, do corpo bem, de saúde, para poder se dedicar a esses assuntos tão elevados como a gente está falando aqui nesse curso. Verso 35. O sábio deve aceitar o alimento, roupas e acomodações para dormir, sejam eles de qualidade excelente ou inferior, que vêm sem esforço. Então, de novo, nessa vida desapegada, mas isso vale também para a gente vai cumprindo o Dharma, você vai fazendo o seu melhor. Mas o foco não é o resultado, o foco é você, é você. É você bem, é você em harmonia, em equilíbrio, em sintonia com o seu eu espiritual, em sintonia com Deus, trilhando o seu Dharma. Isso é que é o foco. E se o resultado é maravilhoso, ótimo. Se não é mais ou menos, tudo bem. Se é meio ruinzinho, tudo bem também. Porque, de novo, lembra que Krishna falou, tudo sou eu. São todas circunstâncias, em ambas situações, está sob o controle de Deus. Então o resultado não depende de você, você não tem tanto controle, você faz o seu melhor, dentro do seu acordo com o seu Dharma, sem vender a alma, né? Sem sacrificar o seu eu, sem sacrificar sua paz, sua harmonia, sua verdade, sua essência, sem você sacrificar o que é real para obter o que é irreal, não. Vender a alma, a gente fala na tradição abrâmica, né? Então não, você faz o que é real e o que vier é o que veio. Não importa. Você fica tranquilo, focado na ação, Dharma e Bhakti. Verso 36. Assim como eu, o Senhor Supremo, executo deveres reguladores por minha livre vontade. Da mesma forma, aquele que tem conhecimento realizado a respeito de mim, deve manter a limpeza geral, purificar as mãos com água, tomar banho e executar outros deveres reguladores, não à força, mas por sua livre vontade. Interessante isso, né? Então, princípios de Socham, limpeza, Snanam, tomar banho, né? Então, essas coisas normais que você faz isso não porque você é forçado, vou fazer isso porque eu sou obrigado a fazer nessa ordem e tal. Você faz porque realmente é o que é legal, é bom. Você faz naturalmente. Outro dia uma pessoa deixou um comentário lá no meu canal e ele começou com um argumento assim, né, nada sensato, falando, esse negócio de não comer carne, a pessoa fica se achando superior, o bom mesmo é come carne se quiser, se não come, não faz diferença nenhuma. Não tem essa coisa de você se achar superior porque você não come carne. Aí eu falei, não, achar superior realmente é muito ruim. Mas a gente pode objetivamente analisar comportamentos e ver se eles são superiores ou inferiores. Que é óbvio, né? Se eu tenho um comportamento que traz sofrimento e dor para mim, para outros, que é o caso de comer carne, que traz sofrimento para mim, para os outros animais que estão sendo comidos e para o planeta inteiro que sofre com a indústria da carne. Então, se eu tenho um comportamento que obviamente traz sofrimento, nesse caso então tão óbvio, né, em múltiplos níveis, esse comportamento vai ser inferior a um comportamento que não traz sofrimento. Isso é óbvio.
Podia dar outro, se você vai... O que é melhor? Você roubar e esfaquear uma pessoa ou você dar bom dia? Obviamente que a gente pode falar que não, é melhor você dar bom dia, né? Um comportamento é superior do que o outro. Agora, a pessoa se achar superior, aí já é um problema dela. Aí já é outra questão que você tem que... isso aí é você ficar se achando, orgulho. Então, o que é melhor? Você fazer tudo legal e não ser orgulhoso ou você fazer tudo legal e ser orgulhoso? Não, é melhor você não ser orgulhoso. Então, é outra coisa que você vai trabalhar. Então, eu falei assim. Ele falou, então você é de que seita? Eu falei, eu não sou de seita nenhuma, eu sou um ser livre. Aí ele respondeu assim, não me parece livre com essas regras todas. E eu falei, não, pelo contrário, eu sou livre porque eu estou seguindo essas regras. Porque eu não sigo elas à força, eu sigo elas porque eu realmente concluí que é o melhor caminho. Então é isso que Krishna está falando. Então você faz, você faz um monte de regra. Não, mas não é que eu estou seguindo regra. É que esse comportamento me traz a maior felicidade e liberdade possível. Porque outros comportamentos vão diminuir minha liberdade. Por exemplo, óbvio, se eu vou tomar drogas. Sim, você está livre, eu faço, eu vou tomar droga. Tá, mas aí você vai perder a liberdade. Porque agora você já não tem tanta escolha, porque a droga vai te viciar, você vai ficar preso, a mente não vai funcionar muito bem. Então as suas opções agora reduzem. E assim vai, com limpeza, com tudo mais, entendeu? A gente faz porque, tendo contemplado a realidade, estudado, recebido conhecimento brilhante como esse, a gente fala, esse é o melhor caminho, com esse caminho eu vou ter mais liberdade, mais felicidade. E tantos outros ganhos e benefícios. Então eu não estou seguindo pela regra, não fiquei preso por estar seguindo um caminho melhor. Eu me libertei por não estar seguindo um caminho pior. Então esse é o conceito. A gente faz não à força, mas porque a gente realmente acha que é melhor e experimenta que é melhor. Muito bem. Então vamos parar por aqui e muito obrigado pelo seu tempo e paciência e que Krishna então lhe abençoe com muito lavar as mãos aí, tomar banho, ficar tranquilo em Socham, na sua limpeza e escolhendo o melhor caminho da vida, não à força, mas porque você pensou, contemplou e experimentou que realmente é melhor para você. Que Krishna lhe abençoe. Hare Krishna.